Vamos à situação particularmente, não só intrincada, mas grave e séria. O discurso, aquele PowerPoint, aquela apresentação, palestra, conferência, como vocês quiserem chamar, de ontem, do Bolsonaro aos embaixadores de dezenas de países, ela pegou muito mal na imprensa estrangeira, coisa para a qual ele não dá muita bola. Mas aqui no Brasil, partidos de oposição querem investigação de Bolsonaro pelas críticas e alegações infundadas de fraudes nas eleições. Confira primeiro a reportagem de Adriana de Luca. Os partidos de oposição querem que Bolsonaro seja investigado por crime contra as instituições democráticas de direito. Em uma ação enviada ao Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira, os parlamentares dizem que o presidente usou o cargo para atacar a ordem democrática e desestabilizar as instituições públicas. Os partidos também argumentam que Bolsonaro usou recursos públicos, como o Palácio da Alvorada e a transmissão da TV Brasil, em benefício próprio, e teria, assim, cometido improbidade administrativa, abuso de poder e propaganda eleitoral antecipada. Um dos crimes previstos lá no artigo 286 do Código Penal é a incitação de animosidade entre as Forças Armadas ou entre elas com outros poderes constitucionais. Esse é, de fato, um crime que se amolda mais proximamente ao conjunto de falas do presidente nos últimos meses, que tenta criar essa animosidade entre as Forças Armadas, tentando colocar as Forças Armadas contra o exercício livre do TSE, da Justiça Eleitoral. O senador do PT, Fabiano Contarato, apresentou um requerimento para a convocação do ministro das Relações Exteriores, Carlos França, para prestar esclarecimentos ao Senado Federal sobre a reunião liderada por Bolsonaro. Já o PDT foi ao Tribunal Superior Eleitoral pedir que a corte retire das redes sociais a postagem com o encontro de Bolsonaro e os embaixadores. O discurso do presidente contra o sistema eleitoral brasileiro reverberou entre os diferentes setores da sociedade do país. Associações de delegados e peritos da Polícia Federal, advogados, juízes saíram em defesa das urnas. Um grupo de procuradores do Ministério Público Federal assinou nesta terça-feira um pedido para que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, abra uma investigação sobre os ataques de Bolsonaro. Num comunicado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, repudiou que há cerca de 70 dias das eleições haja a tentativa de se colocar em xeque, mediante a comunidade internacional, o processo eleitoral. O discurso também repercutiu na imprensa internacional. O The New York Times disse que Bolsonaro reuniu diplomatas estrangeiros para lançar dúvidas sobre as eleições no Brasil e que muitos deles ficaram abalados com a apresentação. O jornal britânico The Guardian destacou que o discurso aumentou a preocupação de que Bolsonaro, diante do fraco resultado nas pesquisas, pode tentar desacreditar o processo eleitoral se perder em outubro. Uma comitiva de 18 organizações da sociedade civil brasileira irá aos Estados Unidos na próxima semana participar de reuniões com autoridades americanas, incluindo integrantes da comissão parlamentar que investiga a invasão ao Capitólio. O objetivo da agenda nos Estados Unidos é defender o sistema eleitoral brasileiro e alertar o governo americano sobre as preocupações com o pleito no Brasil. É importante que nós, como sociedade civil organizada, levemos uma mensagem diferente de confiabilidade sobre o nosso sistema eleitoral, advogando para que a comunidade internacional mantenha sua confiança no reconhecimento das nossas instituições e possam reconhecer o resultado das eleições, seja quem for o vencedor em outubro deste ano. Thaís, Raquel e Caio, evidentemente o primeiro ponto nosso vai ser como essas, digamos, manifestações reverberaram dentro do próprio governo brasileiro. Agora, a vocês que nos acompanham, deixa eu mostrar para vocês o porquê da nossa afirmação inicial nesse programa, nessa edição do WW, da amplitude dessas reações. Essas reações, evidentemente, ainda o Palácio do Planalto não comentou, nós pedimos que o fizessem, até agora não o fizeram. Nós separamos para vocês uma lista de tudo o que foi dito a respeito do que aconteceu ontem no Palácio da Alvorada com os embaixadores. Vamos conferir essa lista, porque é exatamente o que nos sustenta para fazer a afirmação de que foram reações muito amplas. Vamos lá, temos entidades civis, Washington Brasil Office, o Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral.
são operadores no campo do direito eleitoral, evidentemente, como diz a Transparência Internacional. Mídia internacional vocês já conferiram na reportagem de Eliana de Luca, não vou repetir todos mais os detalhes que fizeram. Temos uma próxima tela com mais organizações. Essas são particularmente preocupantes do ponto de vista de quem vai disputar uma eleição. Confiram, a Justiça, tem o STF reagindo, tem o TSE reagindo, tem o Superior Tribunal de Justiça reagindo e mais ainda, agora temos órgãos, Polícia Federal, como que várias organizações, elas não falam pela Polícia Federal, mas congregam um número grande de integrantes da Polícia Federal e particularmente o Ministério Público, com mais de 40 procuradores regionais pedindo investigação contra Bolsonaro. Daí a nossa afirmação, voltando agora para a nossa roda, Thaís, como é que isso reverberou no Palácio do Planalto? William, conversei hoje com alguns aliados do presidente Jair Bolsonaro e um deles me descreveu essa segunda-feira, segundo as palavras dele, como o pior dia do governo Jair Bolsonaro. Houve uma avaliação, uma ala do governo tentou impedir que essa reunião acontecesse, tentou fazer um esforço para que esse encontro não acontecesse, mas como foi voto vencido, essa ala tentou convencer o presidente a fazer uma apresentação que ela tivesse outro caminho diferente desse que a gente viu. Qual que era a defesa? A defesa é que o presidente fosse ali aos embaixadores fazer uma fala enfática em defesa da democracia e que ele apresentasse aquelas propostas que o governo considera que são até razoáveis, que as Forças Armadas fizeram ao Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de aprimorar essa possibilidade de auditar as nossas eleições. Então, o evento de ontem, na verdade, acabou, segundo a avaliação desses aliados do presidente Jair Bolsonaro, acabou sendo, mais uma vez, um discurso para convertido. Tudo aquilo que a gente já disse aqui ontem é uma avaliação que também tem respaldo dentro do governo. Tem uma avaliação dentro do governo de que é um erro insistir nesse eleitor que já está com o presidente, nesse discurso. Nós vamos voltar a isso, Thaís, só um segundinho. Deixa eu ir aqui a uma formalidade. Quando eu anunciei tudo que a gente ia fazer agora, eu me referi sim ao fato da gente ter procurado o Palácio do Planalto para comentar as reações. Ao discurso até agora não tivemos resposta. Isso é o que a gente chama na gíria jornalística de nota-pé, que é dar a oportunidade a quem foi por nós mencionado de se pronunciar a respeito daquilo que nós mencionamos. Fica então a formalidade aqui cumprida em nome do bom jornalismo. Vamos voltar para a análise. Caio, pior dia do governo? É um dos piores dias do governo, sim, né? Eu coloco, tem uma série de outros dias que eu coloco como negativos também, mas um dia muito difícil escolher o pior dia. É um dia muito simbólico, né? Ele simboliza muito isso, essa capacidade do presidente de só falar para a bolha, de não evoluir, muito embora eu tenha avaliação, ouvindo também aliados do Palácio do Planalto, de que o evento de domingo desse fim de semana, que é o lançamento oficial, sendo considerado uma aposta para superar isso, né? Então, tem muita gente garantindo que ele não vai tratar de urna eletrônica nesse domingo, que ali ele está ouvindo os profissionais da política, do marketing político, então seria uma possibilidade de ele virar. Mas que o dia de hoje, principalmente, não de ontem, mostrou muito esse isolamento dele institucional. Lembraram-me, porém, que não se trata de um isolamento popular, né? Uma vez que 30% do eleitorado ainda, segundo as pesquisas, estão com ele. É muita coisa, estamos falando, segundo os dados recentes do TSE, de 50 milhões de brasileiros. Mas o isolamento institucional, considerando Estados Unidos, considerando, a gente deu agora Fiesp, mandando recado, considerando todas essas instituições que a gente colocou ali. Peraí, vamos dar então essa informação, né? A assessoria de imprensa da Embaixada dos Estados Unidos emitiu uma nota. Nós temos uma nota aí para o pessoal acompanhar conosco? Ou o Caio narra isso? Tá lá a nota. Caio, por favor. Você enxerga melhor que eu do que eles estão. Tá, diz a nota que os Estados Unidos confiam na força das instituições democráticas brasileiras e que o país tem um forte histórico de eleições livres e justas, com transparência e altos níveis de participação dos eleitores, né? Ou seja, claramente ali, continuando a nota, as eleições brasileiras conduzidas e testadas ao longo do tempo pelo sistema eleitoral
e instituições democráticas servem como modelo para as nações do hemisfério e do mundo. Esse trecho eu, pelo menos, avaliei como principal. E termina a nota da Embaixada dos Estados Unidos. Estamos confiantes de que as eleições brasileiras de 2022 vão refletir a vontade do eleitorado. Os cidadãos e as instituições brasileiras continuam a demonstrar seu profundo compromisso com a democracia. À medida que os brasileiros confiam em seu sistema eleitoral, o Brasil mostrará ao mundo, mais uma vez, a força duradoura de sua democracia. Ou seja, a maior nação do mundo, né? É nosso principal aliado, a quem o próprio governo Bolsonaro começou a sua política externa colada, né? Tentando se vincular completamente. Rechaçando, né? Temos totalmente. É um elogio que, no fundo, é uma patada no chefe de governo do Estado. Agora, deixa eu ver um ponto que você mencionou, Fiesp. Você disse, não há isolamento... Há, na verdade, um isolamento institucional muito forte. Foi uma das suas afirmações. A Thais Arbex levantou como é forte a decepção entre as forças políticas ao redor do presidente com que ele ontem protagonizou. E o mundo empresarial, Raquel? William, o mundo empresarial vê toda essa situação de questionamento institucional, isso é muito ruim para os negócios. Eu acho que isso já está bem colocado por eles há bastante tempo. O Bolsonaro continua com apoio em setores do empresariado, mas já perdeu outros setores faz tempo. Agora, o que eu queria agregar aqui para o nosso debate, William, a gente trouxe aí uma série de instituições que se manifestaram, reações da Embaixada Americana. Eu queria chamar a atenção para as reações ausentes. Nós não tivemos ainda nenhuma fala do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e principalmente do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A quem caberia tomar um posicionamento, eventualmente colocar algum tipo de representação. Hoje eu fui conversar com as minhas fontes dentro do Ministério Público para ver como é que estava a sensação. Nós vimos as notas, né, dos subprocuradores eleitorais, dos procuradores ali mais ligados à defesa do direito do cidadão, que tudo bem, é uma ala do Ministério Público mais à esquerda, se é que dá para colocar isso, mas era muito grande o desconforto dentro do Ministério Público hoje, muitas trocas de mensagens, os procuradores se sentindo muito ausentes, muito sem uma liderança que pudesse os representar institucionalmente. E essas notas vieram nesse sentido. Se Augusto Aras não fala por nós, nós mesmos vamos falar. Como acontece hoje muito no Brasil, nos grupos de WhatsApp do Ministério Público circulavam os memes com o título Desaparecido e uma foto do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Se alguém tiver notícia, ele teria sido visto com estado um pouco de confusão próximo ao Palácio do Planalto. Isso é a própria turma dele que está divulgando, não somos nós que estamos fazendo aqui maldades de jeito nenhum. Thaís, quando a gente fala do isolamento institucional, e a Raquel menciona, como ela acabou de fazer, o alto grau de quase de rebelião interna na PGR, procurando que algo seja feito em direção a Jair Bolsonaro, no sentido de investigá-lo, qual é o risco institucional que ele está correndo nesse sentido? William, ainda tenho dúvidas se ele está de fato correndo um risco institucional. Hoje, em mais de uma conversa, eu usei a palavra acuado, eu e um interlocutor com quem eu conversava. Acuado classifica muito parte de como estão as instituições, porque há uma avaliação, principalmente no judiciário, William, de que o presidente Jair Bolsonaro estaria forçando uma atuação do Tribunal Superior Eleitoral, que é quem poderia, em tese, cassar o registro de sua candidatura. Qual que é essa avaliação? A avaliação é de que ele forçaria e aí ele teria mais um colchão para o seu discurso de que as eleições não são válidas. Então, há uma percepção de que é preciso ter cautela quanto a essas reações. E aí, inevitavelmente, há também o que eu falei de estar acuado, porque se há cautela, porque não se sabe o que o presidente pode fazer com determinada reação, há também uma paralisia. Então, não sei se todas essas ofensivas, elas passarão dessas notas que a gente viu hoje, que deixa bastante claro que o presidente está isolado,
que ele não tem nenhum caminho, mas eu não sei se elas se transformam em atos. Se a gente, de fato, vai poder ver ou, eventualmente, vai ver uma atuação da Procuradoria-Geral da República ou do Supremo Tribunal Federal ou do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Justamente por isso, por acreditar que o presidente, de certa forma, trabalharia para isso, em tese. Eu tô entendendo, acho bastante bem o ponto que você está levantando, Thaís. Do ponto de vista de quem está ali fiscalizando a aplicação das leis eleitorais, do ponto de vista da justiça eleitoral também, há uma consideração política que é a seguinte: dependendo da reação que se faz ao que o Bolsonaro produziu, simplesmente estaremos pondo areia no caminhão dele. Caminhãozinho que trafega com o seguinte letreiro escrito atrás: as instituições são mofadas e são todas voltadas contra mim. A pergunta, e ela é essencialmente subjetiva do ponto de vista da política hoje, Thaís, é a seguinte: estaríamos próximos àquilo que se diz em inglês de tipping point, o ponto no qual vira a balança. E o ponto no qual vira a balança é quando aos operadores do campo de direito, os que aplicam as leis eleitorais, deixa de ser uma preocupação se aquilo que eles possam empreender contra o presidente seria um argumento a favor do discurso eleitoral do presidente. Porque aí chega o ponto em que quem investiga, quem pune, quem está ali para fiscalizar a lei, diz assim: se eu não fizer nada, eu é que acabo. Vac, tem duas questões aí. Presidente Jair Bolsonaro, a gente está falando de isolamento institucional, com o qual eu concordo. Estados Unidos, empresários, todas as instituições aí que a gente listou. Mas, de novo, tem dois movimentos que não tornam um isolado completo, um pária interno. Um terço do eleitorado, isso assusta qualquer instituição a promover qualquer ato. Não estou falando que não vai acontecer, acho que pode até acontecer, né, do TSE, eventualmente, começar esse debate. Mas você tem milhões de pessoas que apoiam esse presidente. Isso assusta qualquer ato. Vamos tirar esse cara da eleição? É extremamente sensível. E hoje, eu conversando com um general da Ativa, me dizendo exatamente isso, que é um movimento extremamente arriscado. Não porque ele é contrário, a favor, mas porque é arriscado em termos de convulsão social. A gente sabe que ele consegue mobilizar pessoas para a rua. E acho que outra questão é de apoio político, né? Ele tem ainda, até a eleição, seja primeiro ou segundo turno, ele tem apoio político. O Arthur Lira não moveu uma palha ainda, a gente não sabe o que ele está pensando disso. Ele tem uma base parlamentar, ele aprovou a PEC das bondades com quase 500 votos de 513. Como que assim? Então não tem, embora haja um rechaço generalizado interno a esse ato de ontem, as instituições não têm peito para peitar quem tem apoio popular, é isso que você está falando. Até a eleição, porque se abertas as urnas e se esse candidato perde, eu creio que você elimina já, um Congresso Nacional já vai falar: eu já não trabalho mais com esse cara, eu trabalho com o próximo. Ok. E também a população, a maioria, teria escolhido. O Caio está fazendo um cálculo político, né, William? Sim. Eu ouvi de muitas pessoas isso hoje. Já que ele está atrás nas pesquisas, o TSE pode trabalhar com medidas pontuais. Olha, não diga mais isso, senão você paga uma multa de X. Não faça mais aquilo, ou vamos colocar esse tipo de penalidade para você, ao invés de caçar uma candidatura que é algo muito mais forte. Agora, o que você colocou é do ponto de vista institucional, aí não do ponto de vista político, do ponto de vista institucional, chega um momento em que as instituições começam a perder credibilidade, se elas simplesmente olham e nada fazem. Eu não sei se teria que chegar no ponto ou se teria já argumentos para cassação de uma chapa, mas certamente você tem partidos políticos juntando várias coisas que o presidente Jair Bolsonaro está falando. Hoje eu conversava com um assessor de partidos em direito eleitoral que ele me explicava isso. Não precisa ser um fato, essa reunião com os embaixadores, mas você pode juntar uma série de fatos, a live que o presidente Jair Bolsonaro já promoveu com a estrutura da presidência da República, essa reunião com os embaixadores, a própria aprovação da PEC. Você pode juntar aí uma série de argumentações que se coloque uma cassação de chapa.